Boa noite, começando mais uma live. Essa provavelmente não vai ser a minha melhor live, né? Mas pode ser que seja a melhor live de vocês, porque o conteúdo vai ser muito reflexivo. Vou até escrever aqui como resolver seus problemas. Eu acho que era isso que eu tinha colocado no Instagram, no Stories. Essa live, hoje, pela primeira vez, foi um dia que eu quase não fiz. Só que me comprometi a fazer. E pela primeira vez, dos 10, 11 dias, eu não sei. Eu ainda acho que minha conta tá errada. Pelos 11 dias que eu tô aqui fazendo live, essa foi a primeira vez que eu não quis fazer. Mas eu já imaginava que viriam dias assim. Eu já imaginava. Já estava preparado. Mas hoje teve um ponto muito especial. Teve um ponto muito específico. Um ponto que eu não estava preparado. E por isso que eu escolhi esse tema. É um ponto muito, muito dolorido, doloroso. Então, eu acho que vai ser muito reflexivo e muitas pessoas podem se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Tô de preto porque tô em luto pela morte de alguém que não esperava. E eu acho que é assim que dói mais, né? É que infelizmente, por eu ser médico, eu tenho que acabar sendo mais frio. Mas a gente tem que ver o próximo passo da vida como uma coisa boa, não uma coisa ruim. E é isso que eu tento. Por isso que eu não fico tão triste. É triste o acontecimento. Era uma pessoa querida. Uma pessoa que a gente vai sentir falta. Só que entra naquilo. Talvez ela esteja num lugar melhor. E a gente espera que esteja num lugar melhor. Porque eu acho que essa que é a vida, né? Nossa vida tem dimensões. E a gente precisa amadurecer em cada dimensão. Cada fase, né? Melhor dizer assim. Porque dimensão, não quero que vocês confundam com física quântica. Em cada fase. E nessa questão, vou dar um exemplo. A gente começa a nossa vida no útero das nossas mães. Então a gente precisa tem todo o tempo de maturação dentro do útero pra gente ir pra essa vida. E a morte é a mesma coisa. A gente tá nessa vida, talvez seja tempo de maturação para poder ir para a próxima vida. Para quem acredita. Quem não acredita, é cada um com a sua crença. Não vim aqui colocar crenças. Só que toda morte a gente deixa... Nós ficamos reflexivos.
E foi por isso que eu resolvi fazer sobre esse assunto. Por quê? O único problema que a gente não tem como resolver é a morte. É o único. Todos os outros a gente consegue resolver. E a gente tem todas as capacidades para poder resolver. Para muita gente, o ano só começou quarta-feira, depois do carnaval. Só que já fazia 1 mês e meio. 1 mês e meio que a pessoa não considerou que o ano começou. Se você tiver feito o básico, do básico, você está 1 mês e meio à frente dessa pessoa. E aí não tem como você não conseguir lidar com seus problemas, sendo que você está 1 mês e meio à frente das outras pessoas. Porque a concorrência está baixa. A nossa concorrência hoje é muito baixa. A nossa concorrência hoje considera que o ano começou na quarta-feira. Depois de 1 mês e meio da virada do ano. A pessoa passou 1 mês e meio sem fazer porra nenhuma. E começa a viver depois do carnaval. Que vida essa pessoa está levando? Então só não resolve o problema quem não quer. Hoje eu escutei uma história muito emocionante, que me tocou bastante. Inclusive essa pessoa está na live. E ela sabe que é com ela que eu estou falando. Me tocou muito a história dela. Eu não vou entrar em detalhes, mas puxando esse clima, né, do luto, da morte, aproveitem enquanto as pessoas estão aqui. Aproveitem. Porque eu vi o quanto que doeu. Do, digamos, entre aspas, né, o arrependimento de não ter conseguido fazer enquanto tal pessoa estava aqui. Isso me tocou muito. E eu penso nisso todo dia. Eu sempre tento viver o melhor dia possível para eu não me arrepender. Porque dói. Já me arrependi de muita coisa. E dói. E essa história me tocou muito. Me tocou muito. Só que eu não quis falar na hora, porque senão ser 2 pessoas emocionadas não ia dar certo. E, enfim, puxando o gatilho pela perda que eu tive hoje, e foi inesperada, né? Ninguém estava esperando, porque uma coisa é a pessoa estar internada, né? Só que outra coisa a gente não sabe como é que é a vida, o que nos aguarda. E quando a gente perde alguém que a gente não esperava, parece que o choque é maior. E a gente sente mais. Então, de tudo que eu vou falar ainda nessa live, se tem uma coisa que eu queria, de coração, não é por mim, pela pessoa que me contou essa história, que teve a perda, né? E eu refleti por conta da perda de hoje. Aproveitem as pessoas. Aproveita sua vida. Você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você vai ter saudade dos dias ruins que você está tendo com tal pessoa. Toda dificuldade que a gente enfrenta é para fazer a gente crescer. Toda. Se você não consegue lidar com dificuldades e lidar com problemas, você nunca vai crescer. O tema da live é como resolver problema, puxando o gancho, para quem está entrando agora, puxando o gancho, porque eu tô de preto, porque eu tô de luto, né? Eu tô de preto porque eu tô de luto, porque eu tive uma perda hoje.
E é o primeiro dia que eu realmente não queria fazer a live. Mas é o comprometimento e é algo que eu quis passar uma reflexão para vocês. Então essa live não é por mim. É em homenagem à pessoa, para passar o que a gente conseguir o máximo passar para você que está assistindo. Ou para você que vai assistir depois no vídeo. A gente só não consegue resolver a morte. Todos os outros problemas a gente consegue resolver. E são feitos para serem resolvidos. O tema da live é como resolver seu problema. E aí eu puxo no gancho, que é o seguinte. Ontem a gente estava falando sobre cada problema tem seu tempo, né? E tem seu tempo por uma razão. Porque você vai amadurecendo para poder resolver cada problema maior que vai surgindo. Isso é natural. E cada problema que vai surgindo, você vai crescendo e você vai se preparando para um outro problema. Porque a vida é cheia de problemas. A vida não é um problema. Ela é cheia de problemas, ela tem que ser assim para a gente poder evoluir. Uma maneira de resolver seu problema é basicamente o seguinte. Eu imagino que o dia de todo mundo seja cheio de problemas. Se você se encucar com o problema que você tiver pela manhã até a noite, o teu dia foi basicamente pensar no problema e não resolver. Porque se tivesse resolvido, você não estaria mais pensando. Porque já estaria resolvido. É uma coisa que você fechou. Hoje, minha mãe tá chegando aqui, ela tá gritando. Calma aí. Eu tô em live. Beijo. Quer aparecer? Não? Opa. Então vai entrar então. A questão é... Cada problema tem um tempo de ser resolvido. Vamos pensar numa lição de casa, num trabalho de casa do professor, na época da escola, ou na faculdade, enfim. Você sai sexta-feira da faculdade, você tem até segunda para entregar o trabalho. Por que você vai esperar até domingo à noite para fazer o trabalho? Sendo que você pode resolver o problema e já acabou. E você curte. Acabou o problema. Você vai para outro problema. A maneira mais simples de resolver determinados problemas, a maneira mais simples de você continuar vivendo com base em toda a vida problemática que todo mundo aqui tem. Todo mundo lida com problemas. Eu sou coordenador da maior UPA do município. Acho que da Baixada Santista. E é todo dia um problema atrás do outro. Se eu ficar me importando com o problema pela manhã, se eu me preocupar com ele à noite, que dia que eu tive? Esses dias a gente recebeu um paciente de uma outra unidade e teve um problema, né? Foi feito de uma forma errada. Pela manhã eu comuniquei o médico lá e tudo mais, eu comuniquei o coordenador de lá, expliquei a situação e falei, mas considere esse resolvido. Porque aqui, quando chegou na minha UPA, entre aspas, né, na UPA que eu coordeno, foi resolvido. Essa pessoa, ela me ligou à noite. E eu vou falar pra ela o que eu falei, vou falar pra vocês o que eu falei pra ela. Chegou à noite, ela me ligou, falou, poxa, você tá chateado? Poxa, me desculpa pelo problema de manhã. Eu falei, irmão, que problema que você tá falando? Não, do paciente X. E aí explicou na história, aí eu cortei ele e falei assim, presta atenção, isso foi de manhã. O nosso dia, porque ele também é coordenador, nosso dia é cheio de problemas. Se a gente for ficar parando para resolver, para ficar pensando no problema o dia inteiro, você não vai viver. Vocês não vão viver se você ficar parado pensando no passado. Se vocês ficarem parados pensando no futuro. Quando eu tiver tal coisa, eu vou começar a fazer isso. Nossa, mas seria muito mais fácil se eu tivesse dinheiro para fazer tal coisa. Ou eu só vou conseguir correr, fazer uma corrida, se eu tiver um tênis bom. Por que você não começa? Você vai esperar quanto tempo? Você vai esperar até quando? Porque isso que você falou não é
não é uma desculpa, não é um impeditivo. É uma desculpa que você está dando para não fazer o que tem que ser feito. Peraí que mandaram um texto aqui. O problema real é aquele que a força dos nossos braços não consegue resolver. Que a gente pode se esforçar ao máximo, que não vamos conseguir resolver. Na verdade, nós temos adversidades. Tá certo. Tá certo. Eu vou só fazer uma correção e eu admiro muito essa pessoa que escreveu, tá? Inclusive, é um amigo pessoal. Para quem tá na live consegue ver, eu acho que no vídeo não vai aparecer o nome dele e eu vou resguardar. O problema sempre vai começar na nossa mente. Sempre. Sempre vai começar na nossa mente. Se a gente vencer ele aqui, acabou. Nada para a gente. Nada para a gente. Se eu tivesse aceitado, desde o começo que falaram que eu não ia sair do hospital ou que eu tivesse 10 dias de vida, eu não estaria aqui hoje. Porque colocaram um problema logo ao nascer. Problemas foram feitos para ser resolvido. Tô me arrepiando só de falar, por quê? Não pela história dos 10 dias, porque isso... Pela história que me contaram hoje. E é foda. Porque assim, eu senti a dor de um homem maduro me contando uma história. E para muitos, homem tem que ser aquele ser indestrutível, aquele ser que não se abala, o super-homem, né? O mais forte, o mais sábio, o mais... Só que todos nós temos sentimentos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos uma vida. E é muito pesado. É que eu não quero expor a história em si, porque é muito pesada. E me tocou bastante. Mostra... A empatia foi tão grande que eu consegui sentir a dor dele. E eu quis levar pra minha vida e eu quis levar pra vocês. A gente não pode esperar. A gente não tem tempo a perder. A gente não sabe como é que é o dia de amanhã. Às vezes você acorda, atravessa a rua e é atropelado e morre. A gente não sabe. Eu trabalho num pronto-socorro. Eu vejo todo dia gente entrando lá. A maioria que poderia ser revertido, como eu sempre venho falando. E a outra metade, né, que não... Tirando as pessoas do atestado, né? A outra metade foram problemas que aconteceram naquele dia, né? Acometimentos que tiveram naquele dia. Seja atropelado, seja caiu do andaime, sei lá. Enfim. Uma velhinha que caiu, né? Tropeçou, caiu, quebrou o fêmur, não vai mais andar. Então assim, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. Se seus pais são vivos, aproveite. Se seus avós são vivos, aproveite. Se você tem irmãos vivos, aproveite. Tem muita gente que tem brigas com irmãos, com família. E você só não faz as pazes por ego. Até quando você vai deixar esse ego ficar construindo, cada dia que passa, uma barreira maior entre você e seu irmão? Irmão, entre aspas, pode ser tio, pode ser pai, enfim. Até quando? Até essa pessoa ir pro hospital pra você ir lá pedir desculpa? Ou pra você ir lá e falar que ele tá perdoado? Porque o perdão não é pra outra pessoa, o perdão é pra você. O perdão nunca foi pra outra pessoa. O perdão é pra você. Eu fiquei 3 anos tentando resolver um problema, porque eu não perdoava.
A partir do momento que eu me perdoei por ter levado tanto tempo e por eu ter perdoado outra pessoa, acabou o problema. Deixa eu ver o que mandaram. Se importar genuinamente com o próximo virou raridade. Isso é verdade. A vida passa e ninguém sabe quando é o final da hora. Parece que eu tenho dislexia, né? Quando eu leio isso aqui. E ninguém sabe quando é o final da hora. Do dia, do mês. Realmente. A gente não sabe como é que é o dia de amanhã. A gente tenta ao máximo planejar. Só que a gente não sabe. A gente não tem um controle sobre a vida. Sobre a nossa vida a gente tem um controle. Sobre o que a vida espera da gente, a gente não tem. A gente não tem. O que eu quero levar, o que eu quero que você leve, é o que eu levei pra minha vida, é o que eu levo até hoje. Aproveite ao máximo as pessoas. Você não sabe como que é o dia de amanhã. Todo problema se resolve e se começa resolvendo com perdão. Problema entre pessoas. Problemas que vocês têm com a vida de vocês, do trabalho de vocês, enfim, do relacionamento de vocês, é a base de conversa e você sentar e pensar. O que ninguém quer fazer é sentar e pensar em como resolver o problema. Quer agir, quer fazer e às vezes não dá certo. Tem uma história que é um dito popular. Duas pessoas foram cortar a árvore, né? Uma ficou dando marretada, até tentar cortar. Tipo assim, 100% focado em fazer trabalho para cortar a árvore. O outro passou 90% do tempo, esqueci o nome, afinando o machado. E 10% que ele bateu, ele quebrou a árvore. O que isso quer dizer? Que o problema vem, você precisa parar e pensar. Você não pode agir. Mesma coisa, eu acredito que muitos daqui tenham visto um vídeo que é um escorpião e um balão de água em cima dele. Caiu uma gota de água no escorpião. O escorpião furou, estourou o balão e caiu toda a água do balão. Isso quer dizer o quê? Que ele agiu por impulso. Que ele não soube resolver o problema. Você entende? E para você às vezes é um problema, para o outro não é. Que aí no outro vídeo estavam jogando água num jacaré e o jacaré estava aproveitando aquela água, porque ele soube aproveitar. Tem muita gente que pede, inclusive também passei por uma situação dessa, não eu, né, uma pessoa próxima a mim, estava reclamando de quanto trabalho que ela tinha. E eu falei pra ela, parabéns, né, por tudo isso. Aí ela, mas parabéns por quê, né? Tipo, eu tô com muito trabalho, Aí eu falei, não foi você que pediu? Foi você que rezou, que foi atrás pra conseguir esse fardo? Por que você está reclamando? Quem pede chuva tem que aguentar lama. Se você acha que está preparado para... Vamos lá. Se você pede coragem para Deus, Deus não vai lá, peraí, vai ser corajoso. Não faz isso. Deus nenhum faz isso. O que ele faz? Se você entender esse raciocínio, acabou. Todos os problemas da sua vida você vai conseguir resolver. Se você pede coragem, Deus não vai te dar coragem. Ele não vai te dar. Você pode implorar. Ele não vai te dar coragem. Ele vai te colocar em situações para que você tenha que ser corajoso. Ou seja, ele vai te colocar em um problema para você tentar resolver e se sair superior daquele problema. Isso serve para qualquer coisa. Se você tem um problema, para e pensa um pouco. Raciocina a melhor forma de resolver e resolve, não perde tempo.
Não estou dizendo para você arregaçar a madeira sem pensar. Estou dizendo para você passar 90% do tempo afiando o machado antes de bater. Você não pode agir por impulso, por emoção, por... Não dá. Quanto mais problemas você resolve, mais maduro você fica. E aí mais problemas difíceis vai surgindo para cada vez você se amadurecendo. O problema faz bem para a vida. Se sua vida não tem problema, você não está vivendo do jeito certo. Você está parado. Está parado no tempo. Ontem eu dei exemplo, né? Das pessoas que comem muito, das pessoas que fazem dieta, das pessoas que permanecem. Eu tive um outro pensamento. Você na sua empresa, você tem a opção de fazer o seu, de fazer mais do que o seu trabalho e de fazer menos. Se você fizer menos, você vai diminuir, né? Você vai perder um cargo. Se você fizer o seu trabalho, você vai ficar a vida inteira naquele cargo. Se você fizer mais do que o seu trabalho, você vai aumentar o cargo. Na vida é isso. Quanto maior o cargo, mais problemas tem. Eu tinha um problema de médico plantonista. Agora eu tenho um problema de médico gestor, né? Médico coordenador. Que não é só o meu problema que eu tenho que resolver, eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Vocês estão entendendo que o problema, ele é saudável? Vocês não podem pedir uma vida... Vocês não podem pedir uma vida sem problemas. Vocês têm que pedir capacidade para resolver aqueles problemas. Sem problemas não é... Cara, eu pareço dislexo lendo mesmo, né? Sem problema não é testemunho de vitória. A gente evolui muito mais na adversidade do que em qualquer outra coisa. Exatamente. Exatamente. É isso. Então, assim, em memória, em respeito, tanto a pessoa que eu perdi hoje, quanto a pessoa que me trouxe essas reflexões, eu só peço que vocês deem valor. Não pra mim, mas para as coisas que eu tô falando, que eu tô tentando alertar. E para as pessoas ao seu redor. Vocês não sabem o dia de amanhã. E eu vejo muitos pacientes no leito. Eu já fiquei em muitos momentos pesados na vida de muita gente. Eu segurava a mão de pessoas enquanto o coração delas parava. Então eu tenho propriedade para falar. 100% das pessoas que vai para um leito hospitalar, eles falam que eles querem sair de lá e fazer tudo diferente. Vocês não estão no leito hospitalar. Vocês têm a chance de fazer diferente. Porque tem pessoa que entra no leito hospitalar e não sai. Tem pessoa que nos últimos momentos se recorda, faz a reflexão dos arrependimentos que ela teve. Tem pessoas que falam, se eu sair daqui eu vou pedir desculpa para tal pessoa. E às vezes elas não saem. Isso é triste. Porque a pessoa precisou estar no momento final da vida para pensar naquilo. Ou seja, ela ficou guardando rancor a vida toda dela para no resto ela querer se desculpar. Não estou julgando. Só que se vocês não forem essas pessoas, vocês vão viver melhor. O momento do leito hospitalar é muito pesado. Ao passo que a pessoa vai se debilitando, você vê que as vontades dela vai mudando. Então assim, eu espero que não, mas se você tem alguém, ou que você
que passou por essa situação, que fosse próximo a você, enfim, você sabe do que eu tô falando. A gente não tem tempo a perder. Rancor faz mal. A maioria dessas pessoas e de qualquer outras pessoas, a maioria das pessoas, o problema principal é dela com ela mesma. Ao ponto de, se você se perdoar, você vai ter uma vida mais feliz. Você vai ter uma vida mais leve. Você tem algo muito além de protocolo. E conhecendo sua família, é muito emocionante ouvir tudo isso. Eu presenciei a morte do meu cunhado. Meus pêsames. Meus pêsames. Essa live é bem forte. Eu gostei da reflexão. Essa live, com certeza, foi a mais reflexiva que eu fiz e que provavelmente eu faria e que eu farei, que eu espero não ter mais esse tipo de situação, mas acontece, a vida é assim. Mas eu espero não a reflexão é super válida. Só que eu espero não trazer mais assuntos assim pesados, porque são assuntos que a gente mantém no hospital. Porque nem todo mundo está preparado de ficar no hospital, de lidar com as pessoas. Essas histórias tristes que não deveriam ser tristes. Inclusive, muita gente considera a minha história triste, eu não considero. Por isso que eu falo abertamente que eu não tenho problema nenhum. Porque eu vi e eu cheguei na luz do fim do túnel. E eu posso te afirmar que ela existe. Só que quando a gente está dentro do túnel, a gente não vê essa luz. A gente acha que é o fim do mundo. Que todo problema novo é um fim. É um fim novo, né? Só que não é assim que funciona. Existe luz no fim do túnel. Hoje eu considero que eu esteja fora do túnel. Tanto é que eu comentei aqui já algumas vezes que eu passei num estágio de cirurgia cardíaca e eu operei, eu acompanhei na cirurgia ao lado da médica que me operou, fazendo as cirurgias que ela fez em mim. Então assim, foi o momento mais alto da minha carreira profissional, mesmo que na época eu não estava formado. E quando eu chegava, né, o pós-operatório, eu falava com a criança, só que eu falava com o pai dela, com a mãe dela. E eu falava, existe luz no fim do túnel. Existe. Para qualquer coisa. Porque se eu sair do hospital, tudo eu consigo fazer. E se eu sair, vocês também conseguem. Vocês estão entendendo a grandeza disso? Porque enquanto a gente está passando por aquele momento difícil, aquele momento pesado, aquele momento que a gente não tem vontade de continuar, existe luz no fim do túnel. Começa a olhar o problema de fora e não de dentro. Se você olhar nessa visão, né, na sua visão, você não vai ver. Você precisa sair um pouco da sua visão e olhar o problema de cima. Você vai conseguir refletir melhor. Você vai conseguir resolver melhor. Você vai conseguir ter uma vida mais leve. Eu não suporto ouvir as pessoas falando, eu quero uma vida que não tenha problemas, mas você não vai crescer se não tiver problema. A sua maior evolução vai acontecer no seu pior momento. No seu pior momento vai ser sua maior evolução. E eu não estou falando só por experiência própria.
mas por também experiência própria. Sempre depois, isso uma pessoa muito sábia me disse, sempre depois da tempestade o sol se abre. Sempre. E sempre depois do sol lindo, maravilhoso, vem a tempestade. É assim a vida. Ela é feita de altos e baixos. Às vezes a gente quer tomar, por exemplo, suicídio. O que é? É uma solução definitiva para um problema temporário. Sabe, isso aqui explode. Ou seja, você quer tomar o quê? Você quer... Não tô dizendo... Cada um tem seu motivo para ter tentado. Não tô julgando. Cada um passa por certas coisas. Tá tudo bem. Não tô julgando. Quer dizer, não tá tudo bem porque... Suicídio, né? A gente tenta sempre o máximo prever. Mas cada um sabe o quanto que ele aguenta. E tá tudo bem. Só que você tomar uma solução definitiva para um problema temporário, se você colocar na balança, eu acho que não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Falando um pouco sobre suicídio, a maioria das pessoas, elas tentam, pelo menos, né, porque as que aparecem lá no pronto-socorro é tentativa. É que não conseguiram, não teve sucesso. Graças a Deus. E quando a gente conversa com elas, sempre tem... Eu não sou psiquiatra. Mas quando eu converso com elas, sempre teve algum motivo, sempre teve algum problema. Então até onde o problema pode te levar? Vocês estão entendendo? Se vocês começarem a ficar um pouco mais em paz consigo mesmo, um pouco mais em paz, sentir um pouco mais leve, refletir sobre o que você está passando e tentar encontrar a melhor estratégia para você passar. Por exemplo, e não é o foco falar disso nessa live, apesar de antes de entrar eu ter feito um vídeo sobre, por exemplo, a questão de emagrecimento. Se é um problema para você emagrecer, mas se você quer ficar magro, você encontra estratégias. No protocolo de emagrecimento a gente oferece estratégias, não é uma pílula mágica, não. Vai tomar Monjaro e você vai emagrecer. Não, não é isso. Hoje eu conversei com algumas pessoas, eu expliquei como é que funciona todo o protocolo, né? Algumas pessoas que ficaram interessadas. Eu expliquei como é que funciona todo o protocolo e elas falaram, algumas já usavam tirzepatida do Paraguai e pagava pela dose, só isso. Aí ela falava, nossa doutor, você tá me dando um banho de água gelada. Eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que precisava, né, de tais coisas. Por quê? Porque não é só você tomar injeção. Não é só você agir por impulso. Você tem que sentar, você tem que pensar, você tem que escolher o melhor caminho. E você tem que traçar um objetivo. Isso em qualquer coisa na vida de vocês que vocês queiram alcançar. Se uma pessoa obesa quer alcançar um nível ideal de peso para ela, não é passando fome que você vai atingir. Também te amo, minha mãe. Enfim, não é sobre emagrecimento essa live. É sobre resolver problemas. É sobre você não se martirizar por ter um problema para resolver. A vida é cheia de problemas e quanto mais problemas você resolver, mais forte você fica. Então, eu sempre peço mais problemas. Porque significa que eu tenho uma boa capacidade de resolver problemas. Um fato interessante. Antes de eu ser coordenador, eu era, né, o médico que ficava só no pronto-socorro. E eu chegava nas pessoas que trabalhavam no pronto-socorro e falava assim,
os casos mais difíceis, que vocês estão vendo que a pessoa não tá bem, ou que a pessoa tá fazendo barraco, ou enfim, todos os BOs, coloca na minha sala. Eu não era nada, eu era tipo recém-formado. Eu falava, coloca na minha sala. Porque eu resolvia. E eu ia sempre tentar ao máximo resolver. Se eu não soubesse resolver, eu ia atrás de alguém que soubesse para me ensinar para eu poder resolver. Foi assim que eu me tornei coordenador. Foi resolvendo problemas. Então, pelo amor de Deus, não peça uma vida sem problemas, que você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Aproveitem as pessoas ao máximo, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. É melhor você fazer tudo o que você tem vontade, deixar seu coração leve, para amanhã ou depois você se arrepender. Tá? Bom, passou já de meia hora, faz tempo. Boa noite para você que tá aqui online agora, para você que tá assistindo pelos vídeos. Agradeço a todo mundo que entrou, todo mundo que participou, tá? Amanhã tem mais, tá bom? Boa noite.